Se você sempre se pergunta se o regulador de tensão 7805 que você está montando precisa ou não de dissipador, e se você tem dificuldade de responder, então esse vídeo é para você. Vem comigo! Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver que tal uma luz para responder aquela pergunta que todo mundo faz ao montar o seu regulador 7805. Será que precisa usar dissipador? Vamos analisar o circuito da figura com 7805 alimentando uma carga de meio ampere, que é uma corrente segura para esse tipo de circuito integrado. A tensão de entrada, 9 volts. Vamos ver o que diz o datasheet do 7805? A queda de tensão entre a saída e a entrada, o VDO, deve ser maior do que 2 volts. Então, a menor tensão aplicada na entrada deverá ser de 7 volts. A máxima corrente é de 1 ampere. A resistência térmica entre a junção e a carcaça é de 5 graus Celsius por watt. A resistência térmica da carcaça para o ar é de 65 graus Celsius por watt. A máxima temperatura da junção é de 125 graus Celsius. Para essa aplicação simples, com uma tensão de entrada de 9 volts e a tensão de saída de 5 volts, a corrente de carga é igual a meio ampere. A queda de tensão no 7805, o VDO, vai ser de 9 volts menos 5 volts, 4 volts. A potência a ser dissipada no CI é de 4 volts vezes meio ampere, isso é 2 watts. Se você imaginar esse sistema como um circuito térmico equivalente, a potência na junção do chip é equivalente a uma fonte de corrente no circuito. A temperatura em cada resistência térmica é equivalente à tensão nessas resistências. Nesse circuito, temos a fonte de calor representada por uma fonte de corrente com o valor da potência a ser dissipada pelo 7805. Então, a corrente equivalente nesse circuito vai ser igual à potência do dispositivo. Em série, temos todas as resistências térmicas do CI 7805, que vão transferir o calor da junção do chip para a carcaça do CI, ou chamar só de junção. Essas resistências vão dissipar o calor para o meio ambiente. Existe uma resistência térmica que transfere o calor da junção para a carcaça metálica do CI. É chamada de resistência térmica da junção para a carcaça, R térmico JC. Existe uma outra resistência térmica que transfere o calor da carcaça para o meio ambiente. É chamada de resistência térmica da carcaça para o ar, R térmico CA. Você usa essa resistência quando o CI não tiver dissipador. Com o dissipador, você substitui essa resistência pela resistência do dissipador. O objetivo da análise de circuitos é determinar a temperatura na junção. A temperatura nesse circuito é representada como tensão. Então, a temperatura na junção do chip será a tensão na fonte de corrente, que é igual à soma de todas as outras temperaturas, de todas as outras tensões. Essa temperatura não pode passar dos 125 graus Celsius. A temperatura ambiente é uma temperatura conhecida. É a fonte de tensão no circuito. Normalmente assume o valor de 25 graus Celsius. O restante é análise de circuito. Você determina a temperatura nas resistências térmicas do componente, multiplicando a corrente equivalente pela resistência equivalente. Quanto menor a resistência, maior a transferência de calor, menor a queda de tensão, ou melhor dizendo, maior a dissipação de calor, menor a temperatura. Quando o CI é montado com dissipador de calor, você deve usar pasta térmica para diminuir a resistência entre a carcaça do CI e o dissipador. A resistência térmica da pasta térmica pode ser desprezada na maioria dos casos. Se você usar o circuito térmico, vai ficar fácil entender se o CI precisa ou não de dissipador. Vamos começar analisando o sistema com o CI montado sem dissipador. É o que todo mundo tenta primeiro. A potência a ser dissipada é de 2 watts, equivale à potência no circuito. Sem dissipador, a resistência térmica total no CI é a soma das resistências térmicas da junção para a carcaça, mais a resistência da carcaça para o ar. 5 graus Celsius por watt mais 65 graus Celsius por watt, isso dá 70 graus Celsius por watt. Duas resistências em série. A temperatura na junção funciona como uma espécie de tensão no circuito térmico.
A queda de tensão nas resistências do circuito integrado será igual à temperatura no circuito integrado. Isso irá fazer com que a temperatura na junção aumente para 140 graus Celsius por watt. 2 watts da potência no circuito integrado multiplicado pela resistência térmica total no circuito integrado de 70 graus Celsius por watt. Para uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius, a temperatura na junção vai chegar a 165 graus Celsius. Tem que somar, bem acima dos 125 graus Celsius permitido. Se você encostar o dedo na carcaça, vai queimar o dedo. Tem que colocar um dissipador. Vamos pensar num dissipador simples como o HS6524, com resistência térmica de 4 graus Celsius por watt. Chamamos de resistência térmica SA. Esse S é de heat sink, transfere o calor do dissipador para o ar. A pergunta é, como ficaria a temperatura na junção? Agora você deverá tirar a resistência da carcaça para o ar e substituir pela resistência do dissipador, que é bem menor. É como se o dissipador curto-circuitasse a temperatura. Claro que tem a resistência térmica da pasta térmica, mas ela pode ser desconsiderada aqui se for montada direto na carcaça sem isolador. Mas não esqueça da pasta térmica. O valor típico fica ao redor de 0,1 graus Celsius por watt. A potência a ser dissipada não muda, mas agora a resistência térmica total cai. A resistência térmica da junção para a carcaça continua a mesma, 5 graus Celsius por watt, mas a resistência térmica do dissipador para o ar cai para 4 graus Celsius por watt. Isso dá uma resistência térmica total de 9 graus Celsius por watt. Para uma potência de 2 watts, a temperatura no circuito integrado vai aumentar 18 graus Celsius. Então, se estiver num ambiente a temperatura de 25 graus Celsius, a temperatura na junção vai chegar a 43 graus Celsius. Baixou um bocado, não é mesmo? Você vai sentir o dissipador quentinho, mas não vai queimar nem o dedo nem o circuito integrado. Então, cuidado! Para o 7805, use sempre o dissipador. Mas e se a tensão na entrada for maior, tipo 24 volts? Vou analisar direto com o dissipador, já que parece que a regra é: com o 7805, use sempre dissipador. Vou continuar com esse dissipador simplesinho. Nesse caso, a queda de tensão no circuito integrado, a queda de tensão dropout, VDO, vai ser de 24 volts menos 5 volts, 19 volts. Uma tensão bem alta para a mesma corrente de meio ampere. A potência a ser dissipada pelo circuito integrado deverá ser de 9,5 watts, 19 volts vezes meio ampere. Vamos refazer os cálculos do circuito térmico para ver a temperatura na junção, considerando o mesmo circuito integrado e o mesmo dissipador visto antes. A resistência térmica total continua a mesma, 9 graus Celsius por watt, mas agora a potência aumentou muito. Agora temos 9,5 watts, então a temperatura no circuito integrado vai aumentar para 85,5 graus Celsius. 9,5 watts vezes 9 graus Celsius por watt. Somando com a temperatura do meio ambiente de 25 graus Celsius, chegamos a 110,5 graus Celsius. Não dá para encostar o dedo, e depois de algum tempo o circuito integrado poderá queimar. Na verdade, a família dos reguladores tipo 78 e 317 tem uma proteção térmica que vai desligar tudo. Uma coisa é certa, com o tempo o circuito vai parar de funcionar. O que fazer? Mudar o dissipador, pegar um maior. Essa é uma solução, mas tem outra. Montar um pré-regulador, um circuito que diminua a tensão entre a fonte de tensão e o circuito integrado. Como vimos antes, que a temperatura de entrada do circuito integrado de 9 volts não teria problemas se usássemos um dissipador, então basta montar um circuito simples, como o da figura, um circuito que funciona como um zener de potência. Com isso, a tensão na entrada do regulador cai para 9 volts, que já analisamos antes. O regulador vai regular bem com um dissipador simples e pronto. Mas será que esse transistor não vai precisar de dissipador também? Para fechar com chave de ouro, vamos analisar esse circuito térmico no transistor BD540. Para o transistor de potência BD540, um transistor de respeito, 5 A 45 W e resistência térmica da junção para a carcaça de 3 graus Celsius por watt, a temperatura máxima de trabalho também fica em 125 graus Celsius. Em geral, quanto maior a potência do componente, menor a resistência térmica, menos ele esquenta. Nesse caso, a queda de tensão no transistor vai ser a tensão de entrada 24 volts, menos a tensão de saída 9 volts.
O dropout vai ser de 15 volts. A corrente vai ser a mesma do circuito integrado, meio ampere. Claro, estão em série. Na verdade, vai ser um pouquinho maior, porque tem mais a corrente de trabalho do regulador, que pode ser desprezada. Então, a potência a ser dissipada no transistor vai ser de 7,5 watts, metade da tensão de dropout. Pronto, podemos montar o nosso circuito térmico. A fonte de corrente igual a 7,5 watts. A resistência térmica da junção para a carcaça é de 3 graus Celsius por watt. A resistência térmica do dissipador de 4 graus Celsius por watt. A resistência térmica total é de 7 graus Celsius por watt. Vai chegar a uma temperatura de 7,5 watts vezes 7 graus Celsius por watt. Isso dá 52,5 graus Celsius. Trabalhando a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, a junção vai chegar a 77,5 graus Celsius. Vai ficar quentinho, mas vai suportar. Só não encoste o dedo. Para concluir, observe que se a temperatura ambiente aumentar, as coisas podem se complicar. Isso vai acontecer em dias quentes desse nosso Brasil, ou ainda se o aparelho for montado em uma caixa sem ventilação. Cuidado com a caixa. E se mudar tudo, se for outro regulador, outras tensões, outro transistor, não esquente a cabeça. É só atualizar os cálculos. A resistência térmica você encontra no lugar de sempre, no datasheet. Enfim, daqui tiramos 3 lições. Sempre monte o 7805 com dissipador. Para tensões de entradas acima de 12 volts, monte com pré-regulador. Confira sempre o sistema térmico. Agora você já sabe como fazer. Bom proveito! Professor Bairro, tem tanto multímetro barato no mercado, por que eu devo investir logo nesse ET2082E da Minipa? Arthurzinho, preste atenção. Se você quer sair do amadorismo e dar um upgrade real na bancada, você precisa de uma ferramenta que resolva problemas complexos e não apenas o básico. O grande segredo desse equipamento é que ele é um laboratório completo. Ele faz todas as medições tradicionais, tensão, corrente, resistência, continuidade, diodo e ainda mede indutância. Isso mesmo! Com ele você testa bobinas, transformadores e indutores de filtros. Quase nenhum multímetro dessa faixa de preço faz isso. Além disso, ele mede capacitores, temperatura, frequência e até o ganha HFE de transistores. É a ferramenta certa para caçar defeitos em fontes chaveadas, amplificadores e aparelhos eletrodomésticos. E não se engane com o tamanho, ele aguenta até 20 amperes de corrente e é categoria CAT3 600 volts. Segurança para você não correr perigo mexendo em quadros elétricos. Resumindo, Arthurzinho, na eletrônica, quem tem ferramenta precisa não precisa contar com a sorte. O link de um fornecedor confiável está na descrição. Garanta o seu. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairro. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!